Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Bliss, aqui hoje com nossos parceiros da BureauWorks. Vão apresentar aqui a ferramenta deles, a B... Vocês pronunciam em inglês ou em português, Hugo? O... Pode ser BWX, não tem problema. Pode ser BWX, tá bom. Só para falar certinho, apresentando aqui a ferramenta deles, a BWX. Vamos falar rapidinho aqui, só introdução, apresentar rapidinho a Bliss. Bliss, como todos sabem, pelo menos torço que todos saibam, a Bliss é a primeira e única associação da indústria linguística no Brasil, né? Nós estamos aqui, iniciamos nossa caminhada há pouco tempo, desde 2021, né, que a gente está, de fato, operando, né? Nós visamos, né, desenvolver e manter uma associação para promover o nosso setor, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A gente busca incorporar, né, entre os associados, empresas de em todas as áreas de serviços linguísticos, tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem, interpretação de Libras, tudo dentro da nossa associação para ser a associação mais diversa possível. Hoje, nós contamos com 16 associados, está faltando uma empresa que entrou agora, está só a Tríplice, que ela não mandou ainda o logo, mas em breve estará aí também na nossa apresentação, né? Pode passar, Fred. E eu vou apresentar aqui rapidamente o Hugo para que ele inicie aqui a apresentação de hoje. Ele é o Head de Growth na BureauWorks, é um apaixonado pelo poder transformador da indústria da localização, sua determinação em abrir caminho para um mundo mais globalizado e conectado o impulsiona a desbravar novos horizontes com a plataforma BWX. Espero que todos gostem. A Burô é um novo parceiro da Bliss e vamos que vamos. A bola está contigo. Maravilha, Paulo. Sim, agradeço a apresentação e as palavras gentis. Assim, eu tenho quase 10 anos na indústria, né? Ou seja, quase um terço da minha vida trabalhando com traduções, então eu aprecio muito tudo que vocês têm feito, né? E olá, todo mundo. Espero que estejam bem. Gostaria de agradecer pelo dedicarem um tempo de vocês para conhecer a BureauWorks, né? E é uma honra e um privilégio estar aqui. Estamos muito animados com essa parceria que a gente tem feito com a Bliss. Vou começar a compartilhar minha tela e passar pela minha apresentação. E qualquer dúvida, por favor, podem colocar no chat, que em alguns momentos o Paulo vai transparecer essas perguntas para mim e eu vou responder o máximo de perguntas possíveis. Então, começando aqui, né? Então vamos lá. Assim, hoje a minha apresentação será em torno de traduzir com IA generativa, né? Mas eu acho que antes de aprofundar assim, na nossa plataforma BWX, eu acredito que vale contextualizar todo mundo. Para quem não conhece a BureauWorks, assim, com um breve resumo da nossa trajetória, né? Então, há 18 anos, em 2005, a BureauWorks foi fundada pelo Gabriel Ferma como uma agência de tradução, né? E logo de cara já havia ficado claro que a gestão de tradução passava muito por tecnologia, né? Então, buscamos trabalhar com diversas tecnologias, acredito que muitos de vocês já conheçam, como o SDL Trados, trabalhamos alguns anos também com Fluent e MainSource, entre outras TMS e CAT Tools que fomos explorando ao longo do tempo, mas sempre esbarrávamos em dois principais problemas, que era a produtividade e a economia, né? Então, uma mudança de chave corajosa, assim, a empresa iniciou uma metamorfose em 2017, né? E começou a desenvolver sua própria TMS, né? No início o foco era resolver e automatizar o nosso caso de uso, né? Mas que acabou despertando também o interesse do mercado enterprise, né? O sistema focava em casos, em edge cases, né? Com alto volume de palavras, com workflows complexos, diversos formatos de arquivos diferentes, que, no geral, assim, outros sistemas não conseguiam acomodar tão bem quanto precisávamos, né? Então, começamos a desenvolver a ferramenta de trás para frente e ainda havia interesse. Então, estávamos no caminho certo. Então, por volta de 2020, 2021, começamos a desenvolver também a nossa CAT Tool integrada à nossa TMS, né? Focando ainda mais nessa nossa veia como uma empresa tecnológica. E conforme o produto evoluía, fez com que dessemos conta que a plataforma não só resolvia os casos de uso de enterprise,
mas também resolvia os problemas de uma agência de tradução, né? Ao mesmo tempo em que também tínhamos um ambiente rico e super produtivo para os tradutores conseguir desempenhar o melhor de suas funções, né? E tudo isso nos levou aqui, até aqui e agora, né? Então, assim, a gente está tendo esse webinar agora com a Bliss, é uma honra, como eu bem disse. Também tivemos o webinar com a Gala, Global Saque, teremos em breve com a Slater, com a Pros, assim, presencialmente também a gente esteve no Awkward de Malmo, estaremos no Awkward em Silicon Valley, também estaremos no congresso da Abrats e espero também que a gente possa participar também do congresso da Bliss em agosto, né? Eu acredito que é importante ressaltar também que temos diversas empresas que se beneficiam dos nossos recursos, da nossa tecnologia, seja de modo integral, seja de modo parcial, né? E só para citar alguns dos nossos principais usuários mais estimados que confiaram na nossa tecnologia desde o começo, temos a Harley Davidson, usando diversos casos de uso, o sistema de modo completo, o Zendesk, a Uber, que trabalha bastante com a parte de terminologia, temos a MIS também, que começou a usar também com seus alunos, né? Além de termos também algumas equipes de agências globais usufruindo de partes do nosso sistema, né? Como a Lionbridge, a Oliver, Pactera, a Transperfect e outras agências também que começaram a usar recentemente, que são menores, algumas do Equador, algumas da América Latina. Então, isso é bem importante para nós como conceito, né? Como um produto. Então, além, claro, assim, de diversos tradutores, freelancers independentes espalhados pelo mundo, né? E o que nos faz brilhar os olhinhos assim é que temos a avaliação externa dos nossos usuários em alguma das principais plataformas de review, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso tem encorajado a nossa equipe a continuar entregando um produto de ponta, pioneira na integração com inteligência artificial e com as melhores e sempre com melhorias constantes a cada semana, a cada mês dentro do sistema, né? Mas isso foi importante para contextualizar todo mundo, para quem não conhecia a BeetleWorks, mas até essa altura, imagino que alguém deve ter se perguntado, mas como isso funciona na prática, Hugo? Então, vamos lá, assim, um processo que é muito comum numa agência de tradução, assim, de 10 a cada 10 agências precisam cotação, né? E cada agência tem seu modo de trabalhar, tem o seu fluxo de trabalho, mas acredito que um processo comum, só para a gente conseguir ilustrar essa dor, é o seguinte, né? Então, o cliente geralmente ele encaminha os arquivos por e-mail, né, para um e-mail da agência ou para um e-mail de um gerente de projetos. Esse PM, ou essa equipe, vai parar o seu tempo, às vezes está focado em outras tarefas, vai parar para poder analisar o material, né, verificar se tem alguma dúvida, se o par de idioma está claro, se não tem alguma pergunta para fazer para o cliente. Claro, se tiver pergunta, se algo não estiver claro, vai fazer essa pergunta pertinente aos clientes. Depois de tiver tudo claro, ele vai contabilizar a quantidade de palavras ou de laudas de todo o material fornecido, vai cruzar essa contagem de palavras com alguma tabela de preços, né, para poder gerar o valor final de orçamento. No final, vai preparar o e-mail com a proposta e vai fazer diversos follow-ups até ter aprovação, né? Só de falar assim já cansei, porque se realmente é um processo que é executado dezenas de vezes, né, por dia, por um gerente de projetos, e centenas de vezes por mês, né? E isso, assim, apesar de ser necessário, a gente sabe que demanda tempo, demanda concentração, tende a cometer alguns erros, dependendo da complexidade de um orçamento, né? E se eu dissesse que o BWX ele tem como otimizar o tempo de um PM com relação à cotação, né? É o que chamamos de Coach Automation, né? Atualmente o Coach Automation ele funciona com mais de 22 formatos de arquivos, né? Então, ao carregar os arquivos no BWX, usando um template para um determinado cliente ou não, após somente 3 steps, o sistema automaticamente calcula a quantidade de palavras daquele material, seja um arquivo ou 50 arquivos, ele cruza aqueles dados, aqueles segmentos com a memória de tradução para poder verificar se tem algum percentual de economia, de desconto, de produtividade com relação à memória de tradução. Ele verifica quantas repetições foram encontradas dentro dos arquivos, enfim, e avalia diversos outros fatores, e depois cruza esses dados com da contagem de palavras com a tabela de preços para poder gerar uma cotação automática em questão de segundo, né? Então, significa que, seja para um PM, um gerente de projetos, se tem uma fila de orçamento para fazer, ao invés de demorar 5, 10, 15 minutos, você vai demorar no máximo 30 segundos, 1 minuto em cada orçamento. Isso otimiza muito o tempo de produção. E, através desse mecanismo, isso também possibilita que os clientes sejam cadastrados dentro da nossa plataforma, né? Eles terão um portal diferenciado, é uma visualização um pouco mais limitada, mas que os clientes eles podem
também subir os arquivos diretamente no sistema, e ao invés de precisar aguardar por minutos, por horas, muitas vezes ele nem precisa falar com o gerente de projetos, ele recebe o orçamento em questão de segundos e pode aprovar ali mesmo, né? Então, uma outra vantagem, assim, para poder ilustrar o que esse Coach Automation pode fazer, é que geralmente as agências têm tempos de horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 6, das 8 às 8. Geralmente a agência, nem todas têm a capacidade de cobrir 24 horas, 7 por 7. Né? Então, se um cliente, 8 horas da noite no sábado, quer subir um arquivo para verificar o valor, e depois que verificou o valor, ele quer aprovar, ele consegue. Né? E, claro, tudo isso impacta positivamente no trabalho do PM. Né? Ele pode focar muito mais nas exceções, né? Naqueles formatos que talvez o Coach Automation ainda não funciona, né? Ou em tarefas críticas que exigem seu foco e atenção naquele momento. Né? Mas, claro, e se o cliente ele fez o pedido às 8 horas da noite no sábado e aprovou? Né? Como que faremos a partir dali? Mas antes de responder essa pergunta, né, eu quero recapitular, assim, de modo geral, como que funcionam as alocações. Né? Então, supomos que um cliente aprovou um orçamento com 10 idiomas target. Né? Então, o PM, geralmente, ele precisa analisar, ou ele já tem alguns tradutores de confiança, mas ele precisa analisar qual é o melhor tradutor para aquele trabalho e para aquele assunto. Né? Então, ele vai encaminhar são mais de 10 idiomas, ele vai encaminhar dezenas de e-mails ou mensagens no Skype ou no WhatsApp, com as instruções daquele trabalho, né? Ele vai aguardar um retorno do tradutor com um sim, para só então ele alocar o tradutor na TMS ou na Cat2. Né? Então, se for 3 horas da tarde no Brasil e tiver um idioma asiático, ele precisará aguardar uma time zone favorável, né? Se não tiver nenhum tradutor no horário Brasil, europeu, ele vai precisar aguardar até o tradutor no Japão ou na China responder sua mensagem, respondendo que pode fazer a tarefa ou que não pode fazer a tarefa, para só alocar o trabalho tarde da noite ou no dia seguinte. Né? E após tudo isso, ele ainda precisará manualmente gerar o PO, caso já não tenha definido o budget da task no início da alocação. Né? E aí que entra o que nós chamamos de autopilot. Né? O autopilot ele é uma automação criada para otimizar o tempo do PM. Né? Então, ele é um mecanismo que leva em consideração o índice de qualidade de cada tradutor. O que significa? Significa que, se eu defino que, para determinado cliente ou determinado projeto, somente tradutores com um score acima de 80% de qualidade podem pegar aquela tarefa, tradutores que, infelizmente, estiverem abaixo daquele score de qualidade não serão elegíveis para aquela tarefa. O autopilot, além disso, ele também leva em consideração o rate do tradutor. Então, digamos que, hipoteticamente, a gente define que para determinado cliente ou para determinado projeto eu quero uma rentabilidade mínima de 60% ou de 70%. Né? Todos os tradutores que tiverem um rate mais elevado, que possivelmente vai afetar essa premissa, também não são considerados como elegíveis. Né? E há outros parâmetros também, como o próprio language pair, se está no idioma certo, se tem tag com relação à tradução de marketing, tradução jurídica, entre outros itens. Mas uma vez definido a lista dos tradutores elegíveis para uma determinada task, essas tasks aparecerão na dashboard do portal do tradutor, né? E eles podem aceitar ou declinar a tarefa. Né? Então, aquele que aceitar primeiro é automaticamente alocado na tarefa e já pode iniciar a tradução ou a revisão imediatamente. Né? Eu até costumo, nas minhas demonstrações, usar como exemplo o mecanismo da Uber. Né? A corrida, quando você pede uma corrida no seu aplicativo, ela é ofertada para os motoristas elegíveis também, né? Que são aqueles que estão mais próximos do seu local. E o primeiro a aceitar a sua corrida é quem te levará do ponto A ao ponto B. Então, o conceito é semelhante. Então, naquele cenário do cliente que aprovou um projeto às 8 horas da noite no sábado, se o autopilot estiver ligado e estiver bem configurado, quando o PM começar o expediente na segunda-feira, muito provavelmente já terá o seu projeto, a sua tradução pronta para ser entregue ao cliente. Né? E, claro, além disso, né, assim, após o tradutor entregar a task, a tarefa, automaticamente é calculado a PO, né, o pagamento do tradutor por aquela tarefa, que leva em consideração o cálculo net rate, que, entre outras variáveis, leva em consideração o edit distance, né, a edição que o tradutor ou o revisor fez naquele trabalho, vezes o quanto ele cobra por palavra. Né? E, claro, assim, o sistema é complexo, não para por aí. Então, é possível fazer a gestão de qualidade com as traduções dentro do BWX, os relatórios são gerados automaticamente após cada revisão.
Então, a agência pode levar esses dados em consideração para poder tomar algumas decisões, tal idioma está mais problemático, tal tradutor está cometendo mais deslizes, né? É possível fazer a gestão diária dos projetos e acompanhar as traduções em tempo real, né? Então, verificar os status dos projetos, os prazos de entrega, quais são os idiomas, quais são os custos, qual é a rentabilidade do meu projeto, né? Entre outros itens essenciais para uma boa gestão. É também possível centralizar, né, e gerenciar as faturas dos seus clientes, né, de acordo com as regras de faturamento de cada um. Então, além de ser possível também gerenciar as faturas dos tradutores em um único lugar, né? Então, isso também facilita para o time de back-office. Também já trabalhei na área de back-office, então entendo bem essa dor. É importante isso estar bem um único sistema que a gente consegue centralizar. Além, claro, de diversas integrações com ferramentas externas para otimizar o processo de localização, seja na tradução de um aplicativo GitHub ou de um site ou um blog no WordPress, por exemplo, né? E, claro, além de todos os benefícios com a memória de tradução para garantir economia, produtividade, aplicando modo leitura, modo de escrita, penalties, a maneira é bem flexível, a maneira que cada agência ou cada tradutor usa esse mecanismo de memória de tradução, né? E só é importante deixar claro que, sim, a gente permite que vocês criem suas memórias de traduções do zero, mas vocês também podem importar TMX vindo de outras cat tools para dentro do BWX, assim como também, caso considerem relevante, vocês também conseguem exportar as memórias de tradução, né? E também os glossários que podem ser utilizados de modo muito mais estratégico dentro do nosso ambiente de tradução, que na minha demonstração também eu vou passar um pouco sobre isso. E tudo isso só para dar um overview em cima do nosso sistema, na nossa plataforma de tradução, mas aqui entramos na nossa cereja do bolo, né, que é o nosso BWX Editor, né? Então, assim, é um ambiente de tradução completo, com sugestões, com comentários, com QA check, com spell check, com preview de vídeo, com preview de site, com preview de arquivos, com diversos filtros, com buscas na TM, com buscas no glossário, com histórico de edições, com atalhos de teclado, com PDF Review, para quem costuma fazer processo de QA após uma etapa de diagramação, enfim, entre outras funcionalidades, né? Mas eu acho que o ponto principal desse webinar, assim, que é onde eu vou começar a minha demonstração em breve, que eu acho importante ressaltar também é que a gente tem um time de ninjas de desenvolvedores que trabalhando incansavelmente em novas e disruptivas soluções com o uso da AI, e como eles podem ajudar os tradutores a entregar a melhor tradução possível, né? Então, eu acho que a partir daqui, eu acho que não vale só eu mostrar a slide, eu acho que eu vou a partir daqui eu começo a demonstrar para vocês como que funciona o nosso editor. Mas eu queria dar uma pausa aqui, Paulo, para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Não, não, por enquanto não. Mas enquanto você está fazendo essa mudança aí, eu ia até perguntar, um pouco, fazer uma pergunta em relação à parte da TMS. No caso, se permite, por exemplo, diferentes centros de custo, né? Por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, 2, 3 CNPJs, mas ele quer centralizar tudo em uma TMS. Isso é possível aí, por exemplo, dentro dessa ferramenta de vocês? Sim, sim, é possível, assim, tem uma hierarquia, né, de organização que a gente chama de account, né, que é a organização master, né, o dono daquela conta, e embaixo fica organizações e o que a gente chama de organizational units, né, que são as unidades. Então, a gente pode separar por departamentos, é flexível, por departamentos, ou por setores, ou por cliente, né, e a gente também, através disso, pode separar as memórias de traduções, os templates, os glossários, as tabelas de preço, totalmente configurável, né? Então, a gente tem essa flexibilidade também de cada agência ou cada tradutor usar a sua maneira. Beleza. E o último aqui, antes de você passar para essa da parte de edição, parte de relatórios, né? O sistema gera também relatórios relacionados a tanto financeiro quanto a parte de palavras, quantidade de palavras, tudo isso ele gera também esse controle também, né? Sim, perfeito. Sim, é possível gerar todos esses relatórios. A gente tem alguns analíticos que a gente ainda não tem na nossa interface, né? Mas que a gente tem acesso aos dados, a gente consegue integrar com ferramentas externas, seja um Metabase ou um Tableau, para poder as agências ter esse controle do negócio, né? Para verificar. E, claro, assim, o tradutor também tem acesso
A agência também tem acesso à quantidade de palavras traduzidas por um determinado tradutor, quantos jobs ele fez, qual foi o primeiro job que ele fez com a agência, qual foi o último, e também os dados de negócio, né? Quantos projetos aquele cliente aprovou, qual o valor que ele aprovou, quanto de economia teve, quanto tempo que ele não aprova determinado projeto, tudo isso é possível através do BWX. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos seguir aí para o editor, para a cereja do bolo, então, vamos lá. Legal. Deixa eu reposicionar aqui a barra do Zoom. Legal. Então, estou aqui no meu editor, eu vou minimizar o meu rostinho temporariamente, vai ser bom para poder mostrar completamente o editor, mas esse é o nosso ambiente de tradução, é aqui onde os tradutores e os revisores passam boa parte do tempo, né? E geralmente um tradutor ou um revisor tem em suas mãos assim, 3 sugestões a cada segmento, né? Então, a TM, né, que é esse verdinho aqui, que são as entradas vindo da memória de tradução anteriores, né? O glossário, né, que é o dicionário de terminologia gerado para mapear as preferências de estilo ou de tradução de cada cliente, né? Isso pode criar um glossário geral ou separar por cliente, ou por departamento, assunto, enfim. E a MT, né, que é um engenho que fornece uma tradução de máquina, que no nosso caso aqui estamos usando o da Microsoft, né? Então, a gente tem atualmente 4 integrações com IA que são assistentes perfeitos para um tradutor, né? Então, começando pelo principal, que é a IA generativa, que inclusive é o nome desse webinar aqui, né? O que a IA generativa faz é oferecer uma 4ª opção que integra e contextualiza as 3 opções anteriores, né? E que aprende a cada segmento traduzido e salvo na TM. Então, basicamente, usando esse segmento aqui como exemplo, eu tenho uma tradução que ela veio da memória de tradução, né? Eu tenho 3 termos de glossário aqui na minha esquerda, na direita só tem um. Na memória de tradução foi traduzido como a BeroWorks, uma plataforma de gerenciamento de tradução baseada na nuvem, que transforma o complexo de gerenciamento de tradução e localização em atividades simples e previsíveis. A Machine Translation já chama de sistema de gerenciamento de tradução, muda um pouco, e a gente tem no glossário Translation Management System, traduzido como sistema de gestão de tradução, e Cloud-Based, traduzido como baseado em nuvem, né? Quando eu solicito a IA para traduzir esse segmento, ela leva em consideração a entrada que veio da TM, a entrada que veio da Machine e as entradas que vêm do glossário para poder fornecer uma nova versão que unifica, que aprende com aquelas entradas anteriores para fornecer uma nova tradução para aquele segmento, né? Então, nesse caso aqui, ela forneceu uma tradução que adaptou o texto para considerar os 3 termos do glossário. Então, BeroWorks é um sistema de gestão de tradução baseado em nuvem que transforma atividades complexas de gerenciamento de tradução e localização em atividades simples. Então, ela não só aprendeu o que estava na memória com o que estava na machine, como ela aplicou o que estava no glossário também, né? Acredito que esse segmento eu também tenho... Tá, nesse segmento eu tenho uma entrada de Machine Translation e eu tenho uma entrada de glossário, eu não tenho uma entrada de memória de tradução. Mas, mesmo assim, a IA ela também consegue apenas com 2 inputs ou com 0 inputs, né, fornecer uma nova tradução. Então, nesse caso, o manager estava como administre no sistema, e apesar de não gostar muito desse termo, ela sugeriu a tradução seguindo estritamente o que estava no glossário, né? Eu já vou falar sobre esse segundo carinha aqui em breve. Um outro segmento aqui, esse foi traduzido por Machine Translation, né? Então, como estava tudo em maiúsculo, a Machine Translation da Microsoft não entendeu o nome da empresa, então traduziu como Biro Obras e Trust deixou como nome próprio aqui nesse caso. Também tem uma entrada de memória de tradução também, como mais de 300 empresas recomendam na BeroWorks, tem um erro de tradução aqui na memória. Então, a memória está lá como 100%, mas tem um erro na tradução. E também tem uma entrada de glossário, que é o nome BeroWorks, né? Então, nesse caso, a IA também leva em consideração os 3 inputs para poder fornecer uma nova tradução, que nesse caso foi mais de 300 empresas confiam na BeroWorks, né? Muito melhor do que as versões da Machine ou da memória de tradução. Vou pegar esse outro segmento aqui, que ele é bem emblemático também, que é Blaze Turnaround. Nesse caso, a Machine ela foi totalmente fora do contexto, ela foi como reviravolta fulgurante. Blazing eu coloquei no glossário como super rápido, né? E a memória de tradução já estava alimentada com um prazo de entrega incrível, né? Que também não faz sentido nesse contexto relacionado com prazo de entregas. Então, só para exemplificar novamente, a IA generativa ela vai absorver o que está na memória, o que está na machine, o que está no glossário, e vai me fornecer
nova alternativa, uma quarta opção, que é prazo de entrega super rápido, que faz muito mais sentido nesse contexto, né? E para poder explicar como é que funciona esse aprendizado on the fly, vou adicionar esse termo no glossário. Então, como sistema de gestão de tradução. Uma coisa bem rápida que aconteceu aqui também é que a IA também já colocou o part of speech aqui, identificou o TMS como um noun. Vou salvar na memória, aliás, desculpa, vou salvar no glossário. Então, eu tenho uma sugestão do glossário aqui, e eu tenho uma sugestão da Machine Translation, e eu vou utilizar essa sugestão para pedir para a IA generativa me fornecer uma terceira opção, né? Que no caso ficou: explore o nosso sistema de gestão de tradução seguindo o que estava no glossário. Então, nesse caso, eu vou confirmar o segmento. Aqui no segmento 27, eu também tenho o TMS aqui no meio também, né? No momento que eu peço para a IA generativa traduzir aquele segmento para mim, eu já coloquei no glossário como que eu queria que TMS fosse traduzido, e eu também já alimentei a memória como eu queria que fosse traduzido o TMS, com base no segmento 25. No segmento 27, a IA generativa já aprendeu com a tradução anterior e me forneceu uma tradução já considerando o TMS como um sistema de gestão de tradução, né? Então, claro, assim, o tradutor pode aplicar as mudanças necessárias, e conforme ele vai aplicando as mudanças e adicionando novos termos no glossário, ele vai alimentando a IA generativa para continuar a tradução nos próximos segmentos, aprendendo e oferecendo novas versões das suas traduções. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é o segundo assistente do tradutor, você já deve ter notado aqui na minha tela, perdi aqui o mouse aqui. Já deve ter notado aqui na minha tela, aparecendo em alguns momentos, que a gente chama de Translation Smells, né? Então, com ele, a gente basicamente saiu do nível sintático, que é verificar falta de tag, um texto que está desproporcionalmente maior ou menor do que o source. A gente sai do sintático para o semântico, né? Então, sabemos que, assim, após horas de trabalho, um tradutor pode estar cansado, ou enfim, ele já não, pode acabar deixando passar algum erro. Então, desenvolvemos um assistente que vai monitorar em tempo real quando o termo escolhido ele é perfeito do ponto de vista de sentido, mas não é o ideal do ponto de vista de contexto, né? Ou até quando o tradutor traduzir errado, assim, o Smells também ele vai alertar o tradutor que ele cometeu algum deslize, mas a decisão final sempre vai ser do humano, sempre vai ser do tradutor, né? Então, essa é a segunda integração com o IA, que a gente chama de Translation Smells. Então, o source é login, a tradução está como lugar, e ele falou que lugar não é comumente usado no português brasileiro. A forma correta seria usar entrar, nesse caso, né? Então, eu posso simplesmente aceitar a sugestão do Smells, ou posso seguir a minha tradução sem precisar levar em consideração aquela revisão on the fly, né? Então, aqui no segmento 7, ele também me deu que tem um phrasing não natural aqui. A tradução está correta, né? Mas o phrasing não está natural no português. Talvez uma maneira mais natural seria: nossa plataforma oferece níveis de flexibilidade nunca antes vistos em modelos de engajamento e amplitude de uso. Ou seja, ele está falando que sem precedentes poderia ser trocado para nunca antes vistos, né? Nesse caso, eu não vou aplicar a sugestão do Smells, mas faz muito sentido ele analisar semanticamente a minha frase, levando em consideração o contexto e o que é mais comumente usado em português ou não. Deixa eu ver um outro exemplo aqui, talvez esse segmento 12. Deixa o Smells pensar um pouquinho enquanto tomo uma água. Nós já temos algumas perguntas já, tá? Só para... Legal. Legal. Você quer aproveitar o momento, Paulo? Então tá, enquanto tá, eu vou pegar umas que estão no chat, tem outras no Q&A. Eu vou pegar as que estão aqui no chat, que estão falando basicamente em relação à proteção de dados, né? E aí pedindo para você explicar um pouco como é que funciona essa questão dos protocolos, medidas de segurança e privacidade de dados e sigilo, né? Com essas ferramentas. Legal. E temos 2 artigos super bem detalhados, escritos pelo nosso CEO, Gabriel Ferma. A gente pode compartilhar com vocês para que vocês possam ler os detalhes, mas, em resumo, usamos a API da Microsoft Azure e também da OpenAI, né, onde eles especificam que os dados são encriptografados e armazenados em descanso durante 30 dias.
que após esse período esses dados são deletados de acordo com as regras do GDPR e que de maneira alguma ele é usado para retreinamento da inteligência artificial, né? Então, mas sabemos que é um assunto incipiente, então a gente permite que os nossos usuários eles possam opt-in, né? Eles podem ligar o uso da AI ou não. Mesmo sem AI, assim, a gente tem uma cat tool bem poderosa, assim. E claro, depois eu posso compartilhar esses artigos que aí já indica os links também para a documentação da API dessas empresas, que aí a gente pode aprofundar mais a discussão em algum outro momento. Seria ótimo você poder compartilhar esses links, sim. Perfeito. Então, enfim, eu tinha clicado em um outro segmento aqui, onde ele não detectou nenhum problema, né? Então, isso é um outro caso também, que às vezes o Smells ele vai detectar algum problema e vai avisar o tradutor ou o revisor que alguma coisa precisa ser analisada naquele segmento, e em alguns momentos não tem problema nenhum, pode seguir com a sua tradução, né? Então, um terceiro ponto importante, que é o que a gente chama também de integração que a gente tem com AI, é o que a gente chama de crítico, né? Então, o crítico, o tradutor, ele pode não estar 100% satisfeito com a tradução, ou desejar receber uma segunda sugestão para aquela tradução, ou só quer receber uma alternativa e ver se é melhor do que a tradução que ele tinha fornecido. Então, nesse caso, ele pode pedir a opinião do crítico, né? O crítico, assim, ele não leva em consideração, desculpa, o que veio da entrada de memória e de glossário. Ele leva em consideração apenas o que está no source, o que está no target, e oferece uma alternativa, né? E, de novo, a decisão final é do tradutor, ele pode aceitar ou não, né? Então, nesse caso, pricing, eu traduzi como precificação, seguindo o que estava na machine, e ele me deu uma sugestão de que eu poderia traduzir como preços, que preços é mais comum no português do que precificação, que soa muito mais técnico, né? Concordo com ele, posso aplicar a tradução como preços aqui também. Nesse caso do Get Started, também vou pedir a opinião do crítico para ver o que ele me diz sobre esse segmento. Tá, a tradução estava como comece, ele me sugeriu comece agora, apesar de não ter now no source, né? Então ele fala que a tradução sugerida ela é muito mais direta e encoraja o leitor a tomar uma decisão imediata, né? Então eu poderia aplicar a tradução de acordo com a sugestão fornecida pelo crítico. Gostei dessa sugestão, vou seguir. Deixa eu ver se eu acho esse outro exemplo também que eu fui traduzir de uma maneira muito mais informal. Vamos ver o que o crítico me diz sobre essa tradução. Ó, ele me sugeriu, você escolhe. Ele fala que é mais literal, mas também é mais comum usado no português brasileiro do que a minha tradução original, você que manda, né? Então, o crítico ele é uma segunda visão, ele é um outsider para te oferecer uma alternativa para aquela tradução, que às vezes o Smell ele pode não ter detectado nada, nenhum problema, semanticamente está perfeito, mas ainda você não está completamente satisfeito com aquela tradução, você pode usar o crítico para poder te dar mais uma opção de tradução para aquele determinado segmento, né? E acho que, por fim, a gente tem uma feature que a gente chama de professor, já tinha deixado ele separado aqui, porque é no workflow de revisão, mas a gente sabe assim, que a etapa de revisão ela é fundamental, seja para aumentar a qualidade da tradução, seja para termos a opinião de um especialista no assunto em cima daquela tradução, ou até para aplicarmos o feedback dado por um cliente, né? Então, é um ponto-chave que a cada tradução, aliás, desculpa, a cada revisão, o tradutor ele aprenda com seus deslizes, né? E que um relatório seja gerado para que a agência possa tomar algumas decisões em determinados idiomas, ou até para poder também afetar o quality score do tradutor, né? Lembra que eu falei do autopilot? Ele leva em consideração o quality score, e aquele quality score ele sobe e desce com base nas revisões que aquele tradutor recebe, né? Então, não basta aplicar os ajustes, né? É preciso mapeá-los e justificá-los, né? Então, é por isso que desenvolvemos o professor. O revisor ele aplica as alterações necessárias na tradução, enquanto o revisor ele justifica as mudanças para o revisor e categoriza o tipo do erro. Então, essa tradução ela foi traduzida como BWX foi projetado pensando em desenvolvedores, agentes de tradução e programas corporativos. É uma tradução ok, porém, já notei que o tradutor não seguiu o glossário, né? BWX, a gente está traduzindo no português como BeetleWorks. Então, aqui, como revisor, eu alteraria a tradução, né? E o professor, ele explica o porquê que eu fiz a mudança, então ele categorizou como tradução incorreta, e ele explicou que a tradução de BWX para BeetleWorks está incorreta, nesse caso ele está falando até que a minha tradução está errada,
mas que BWX deveria ser mantido porque ele está levando em consideração o que está no source, né? Mas nesse caso, como eu estou seguindo o glossário, eu vou seguir. Uma outra frase aqui, a plataforma que prioriza API. Vamos trocar aqui, então, mind-blowing está no glossário como surpreendente, nesse caso aqui está como desempenho incrível, né? Então, nesse caso, eu vou seguir o que está no glossário, eu vou trocar para surpreendente, e vamos ver o que o professor, como ele categoriza essa minha mudança também. Ó, colocou como fluência, explicou por que eu mudei, né, de surpreendente no lugar de incrível. E claro, eu como revisor humano, a decisão final é minha, posso falar, não, isso aqui não é fluência, isso aqui é uma outra categoria, ou a descrição aqui está explicando de forma equivocada o que eu expliquei, o porquê que eu alterei. Eu como revisor, eu posso vir aqui e simplesmente alterar o que o professor me sugeriu e aplicar a mudança, né? E como eu expliquei anteriormente, todas essas mudanças elas geram um relatório de qualidade no final para explicar como é que estava o source, como é que ficou o target, aliás, como que estava o target na tradução e como que ficou após a minha alteração e o que cada alteração indica. Essa primeira foi terminologia, a segunda foi uma tradução incorreta, a terceira foi fluência. Isso gera um relatório de qualidade que pode ser usado tanto pelas agências de tradução quanto pelos tradutores, além de eu estar confirmando o segmento, né, e salvando a memória de tradução, atualizando a memória de tradução e também ajustando a tradução de acordo antes de uma entrega, né? Então, acredito que com isso eu tenha repassado pelos 4 principais tópicos. Algumas dúvidas ou questões até aqui? Vamos lá, temos algumas perguntas, eu vou pela ordem de chegada aqui, tá? Legal. A primeira pergunta aqui é da Renata Bianchi, está perguntando se essa inteligência artificial é desenvolvida por vocês ou é uma inteligência artificial gratuita como o Google Translator. Perfeito. É uma integração que a gente fez com a OpenAI, né? A gente está usando o ChatGPT 3.5 e em algumas features a gente está usando o ChatGPT, o GPT-4, né? Não o ChatGPT, é diferente. Mas a gente está usando, como eu disse na outra pergunta com relação à segurança, a gente está usando através da API, né? E não através do que está online disponível para todo mundo. Beleza. Tem aqui da Andréia Souza. Qual o tempo médio de geração de um segmento gerado pela inteligência artificial? Legal. Depende da feature, mas geralmente são questões de segundos, tá? Então, eu posso, para tradução, depende da quantidade de entradas que eu tenho da memória e do que eu tenho do glossário, mas não costuma ultrapassar de 2 a 3 segundos por segmento, e para frases mais curtas é menos de 1 segundo. Beleza. Tem uma aqui da Larissa. Acho que essa daqui é um pouco mais direcionada para a parte de TMS. Né? Ela pergunta se a plataforma integra com o MemoQ e se é possível usar a plataforma do TMS sem a CatTool da Buru. É possível usar a TMS, não tem integração com o MemoQ, porque a nossa plataforma ela já oferece também a CatTool, né? Então, é uma TMS mais CatTool, mas é possível usar a parte de TMS para gerar seus projetos, para gerar os relatórios, exportar os arquivos, tem uma forma de exportação dos arquivos em formato bicolunado, que a gente costuma usar em formato estruturado, que é o XLIF, para poder armazenar os metadados de segmentos, né? E usar esse XList para traduzir em uma outra CatTool, depois importar de volta para o BWX, totalmente possível, apesar de recomendar o uso da nossa CatTool, que é muito mais bacana. Uhum. Ela também tem outra dúvida, você até chegou a comentar aqui, mas só para deixar claro, assim, porque ela assistiu o webinar do Gabriel no Gala, né? E ela queria só entender se vocês estão. A plataforma usa o ChatGPT 3 e não o 4, ou já está usando o 4 agora também? Nos nossos testes, a gente tem usado o 3.5. Nos nossos testes, o 3.5 e o 4 a gente tem gerado respostas bem precisas, assim, a diferença é mínima, enquanto o custo do 4 ele é muito maior do que o custo do 3.5. Então, no momento, a gente tem usado o 3.5 para a maioria dessas features, mas a gente tem analisado também para criar novas features, além dessas 4, com o uso do GPT-4, mas no momento, a gente tem usado mais o GPT 3.5. Ah, beleza. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Aqui o e-mail. Por enquanto, não. Você mencionou aí, vocês conseguem, por exemplo, se for um serviço
chega um pedido de um cliente, né, para vários idiomas. Quantos idiomas vocês conseguem colocar em funcionamento, né, ao mesmo tempo, por exemplo, a plataforma, a parte de edição, ela consegue dar suporte para todos os idiomas, todos os language pairs, vamos supor, ou quantos language pairs vocês conseguem dar esse suporte? Legal. É interessante essa pergunta porque a gente tem um artigo no nosso Help Center que lista os idiomas que a nossa plataforma atende, mas é uma lista bem completa, assim, tem mais de 200 idiomas possíveis. Então, desde os idiomas europeus, asiáticos, do Oriente Médio, então ela consegue abraçar bastante as traduções de árabe, de búlgaro, do japonês, chinês simplificado, chinês tradicional. Então, a gente tem diversos tradutores espalhados pelo mundo, né, usando cada um a sua maneira, cada um fornecendo feedback também com relação a melhorias que podem funcionar mais no árabe e outras que podem funcionar talvez mais no alemão. Então, a gente tem recebido diversos feedbacks interessantes de tradutores, né, e tem implementado na plataforma, mas com relação ao leque de idiomas, é um leque bem extenso, que, claro, depois eu posso compartilhar também o link do nosso Help Center, que lista exatamente quais são os idiomas suportados pela plataforma. Ah, beleza. Não, perfeito. Isso seria bom também compartilhar para o pessoal saber, né? Porque aqui, como a gente até conversou, né, do mundo, né, da tradução aqui no Brasil, existem empresas de diversos tamanhos e é importante a gente ter essa noção também para o pessoal ter certeza do que eles querem, né, decidir de fazer. É, desculpa, gente. Deixa eu ver aqui, dar mais uma olhada, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma pergunta que eu tinha visto no site de vocês. Uhum. A plataforma de edição, ela pode ser usada não só também por empresas de tradução, né? Também um tradutor pode usá-la, né? Se você podia falar um pouquinho sobre isso também. Legal, sim. A ferramenta ela pode ser contratada, né, assim, como um produto tanto por empresas, enterprise, tanto por agência de tradução, que talvez é o caso de uso mais completo que a ferramenta consegue atender, mas também a gente tem sido solicitado por diversos tradutores, né? Tem tradutores independentes que têm contratado a nossa plataforma, né, comprado o BWX para poder traduzir os seus trabalhos independentes, né? Enfim, temos diversos feedbacks interessantes também. Alguns estão lá no Capterra, no G2, vale dar uma olhada depois do Trustpilot no que os tradutores espalhados pelo mundo têm falado sobre as suas experiências. Mas sim, eles podem usar a tecnologia para poder traduzir o seu material dentro do editor, para usar os benefícios da memória de tradução, de glossário. Eles costumam importar esses dados vindo de outras cat tools que eles já estão acostumados, né? E tem usado também esses benefícios com essas integrações com o IA para poder fornecer novas traduções, né? Enfim, a gente desenvolveu essas features com o IA pensando em ser um assistente do tradutor, né? Em ajudá-lo a entregar a melhor tradução possível, né? Então, tem gente que prefere mais usar o Smells, tem gente que prefere usar mais o crítico. Para quem é revisor, o professor é perfeito, porque ele não precisa mais ficar justificando segmento a segmento porque ele está alterando, o próprio professor já está justificando para ele. E, com certeza, também a IA generativa que ela aprende on the fly, né? Então, conforme ele vai traduzindo, ele tem um projeto com 100, 200 segmentos, conforme ele vai traduzindo, a IA aquele segmento vai sendo salvo na memória de tradução, ele vai alimentando o glossário também, e a IA vai fornecendo novas alternativas também, já levando em consideração o contexto da tradução que ele fez anteriormente e o contexto do documento também, né? Então, sim, nossa maior demanda hoje tem sido com tradutores independentes, eles têm buscado usar a nossa tecnologia e tem sido excelente, porque a gente tem pegado também diversos feedbacks para deixar o editor cada vez mais eficiente e produtivo. Não, é bom saber isso que os tradutores independentes estão abraçando, porque nós lidamos com os tradutores, né? Nossas equipes, nós temos equipes internas, temos equipes externas com freelancers, então, se os independentes estão mostrando satisfação, isso é bem positivo para a gente. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, até do Gabriel, eu vou botar duas perguntas aqui dele em uma, e depois eu vou passar para as outras. Ele pediu para mostrar a automação de um coach, né? E vamos nessa primeiro, mostrar a automação de Perfeito, um coach. perfeito. Então, vamos lá. A criação de projeto
tem a abinha de projeto aqui. Vou pegar 3 arquivos diferenciados aqui, então vou pegar esse Word, um PowerPoint e um Excel, né? Eu posso subir os arquivos aqui, vou minimizar nosso rostinho aqui por enquanto. Daqui eu já posso ir para a próxima tela, né? Mas só para poder mostrar também que tem como ativar ou desativar algumas opções. Se eu quero traduzir conteúdo oculto, se eu não quero, se eu quero traduzir as notas, se eu não quero, isso é opcional, né? E a cada projeto também, o cliente ele pode mencionar isso, eu quero traduzir o conteúdo oculto, mas eu não quero traduzir os cabeçalhos. Isso é parametrizável, né? Você pode tanto deixar um padrão, quanto você pode editar também na hora de gerar essa cotação. Uma vez fez o upload dos arquivos, já configurou os steps, o que você quer traduzir, vai para a próxima tela. Essa tela é as configurações daquilo que eu expliquei da hierarquia dentro do sistema de account, organizations e units. Todo projeto ele pertence a uma unit, né? E a unit ela pode ser um departamento de uma empresa, ou ela pode ser apenas o cliente, né? Então, digamos, eu trabalho com a Harley, eu posso ter uma unit aqui para Harley Davidson. O contact person é a pessoa que solicitou aquele pedido, né? Que é a pessoa que a gente vai entrar em contato. Eu posso colocar aqui um nome de referência para aquele projeto. Nesse caso, eu vou colocar o webinar com a Bliss. E os idiomas, a memória de tradução, o glossário e a tabela de preços, elas já vêm do template daquele cliente, né? Então, eu não precisei fazer nada para colocar os idiomas, para colocar a memória, para colocar o glossário, porque a gente entende que se o cliente já está acostumado, já tem sua memória de tradução, já tem seu glossário, já está acostumado a pedir sempre do inglês e português, a gente já deixa isso configurado num template para otimizar também o tempo do gerente de projetos, para ele não precisar toda vez ter que fazer essa seleção. E, claro, eu posso vir aqui, adicionar um idioma novo, remover o idioma antigo, trocar o source language. Isso vai a critério de cada projeto, de cada demanda, né? No Step 3 é onde são configurados os workflows, que também é um template também por conta, você pode colocar por tipo de arquivo. Então, no Excel eu quero sempre ter tradução e revisão, no PowerPoint eu quero ter tradução, revisão e DTP, no Word eu quero ter apenas tradução. Isso você pode configurar, você pode colocar que, por exemplo, no PowerPoint eu vou traduzir somente para o japonês, enquanto no Excel eu vou traduzir somente para o espanhol, e no português, desculpa, no Word eu vou traduzir para os 2 idiomas. Isso é bem flexível também, porque permite que você, de uma única vez, você já configure quais são os workflows daquele trabalho do começo ao final, né? Claro, tem um template, mas você tem essa flexibilidade de alterar ou não. E uma vez criado o projeto, o sistema está processando, ele começa a processar os arquivos, e ele começa a gerar a cotação automática em cima do cálculo de palavras, né? Então, eu estou no ambiente de demonstração, todos os valores aqui são fictícios, não é nenhum valor real, nenhum projeto real, nenhum arquivo real, mas ele já contabilizou quantas palavras tinham nos arquivos, em quais idiomas, e ele gerou esse relatório desculpa, foi ter o botão errado aqui, mas ele gerou com o relatório quantas palavras tem para cada idioma. Então, para o espanhol tem uns 640 palavras, para o japonês tem 844, porque para o espanhol eu usei o Word mais o Excel. No japonês eu usei o PowerPoint mais o Word, né? Então, a quantidade de palavras mudou. Ele consegue contar quantas palavras tem de acordo com a memória de tradução. Então, eu já estou vendo aqui que tem 44 palavras que já está 95% ou 99% de match com a memória de tradução. Tem 5 palavras repetidas, enquanto aqui no japonês tem 127 palavras repetidas, e, como eu falei, os valores são fictícios. Ele calcula versus a tabela de preço de cada agência ou de cada cliente. A gente pode ter uma tabela de preço para cada cliente, ou uma tabela de preço geral da agência. Em cima disso, ele gera esse cálculo por idioma, gera um valor por idioma, e gera um valor total do orçamento, né? Então, eu demorei muito mais para explicar como que funcionou do que o sistema demorou para poder calcular o projeto automaticamente, né? Então, ele tem uma sequência de status. Enquanto ele está no status draft, ele ainda está calculando, seja automaticamente, ou seja, o gerente de projetos adicionando algum FII, adicionando alguma taxa de urgência, adicionando algum valor a mais. Quando está em pendente, ele está pendente de aprovação. O cliente que tem acesso à plataforma consegue aprovar o projeto a partir daqui, né? E uma vez aprovado o projeto, com o autopilot ligado, as tasks já começam a ser alocadas, né? Então, como gerente de projetos ou um dono de agência, você consegue acompanhar a rentabilidade de um projeto, né? Para você verificar se a rentabilidade está ok, você tem que negociar algum valor com o tradutor, você tem que usar um tradutor com custo mais baixo. Isso para alocação manual. Para o autopilot, se estiver bem configurado, ele já vai levar em consideração tudo isso para tentar manter a rentabilidade dentro do esperado para aquele projeto.
né? Acho que com isso eu acredito que eu consegui cobrir essa parte de automação de coach. Não, beleza. Só antes de passar para a próxima pergunta, só para pegar o gancho, né, do assunto, a Cristal pergunta o que o cliente recebe e vê quando enviamos esse quote. Será que você consegue mostrar isso para a gente, ou pelo menos falar? Legal. Quando o cliente tem acesso à plataforma, ele tem acesso apenas a esse menu de overview, ao menu de custos, e, se não me engano, memória e glossário. Aqui na frente ele consegue ver, então, o valor e o prazo de entrega, que também foi calculado automaticamente, em cima de um parâmetro pré-selecionado também. Ele contabilizou quantas palavras. Eu considerei que meu SLA é tantas palavras por dia, ele já consegue calcular qual que é o prazo de entrega, levando isso em consideração. Então, o cliente que tem acesso à plataforma, ele consegue já aprovar a partir daqui o projeto, né? Como eu falei, ele não tem acesso a todas as abas, porque tem a aba de tarefas, ele não tem acesso, a aba de instruções, que são as instruções que você vai mandar para o tradutor, ele não tem acesso, mas a aba de comunicação, se ele quiser deixar uma mensagem, Paulo, por favor, não traduza o termo X, ele consegue deixar uma comunicação aqui, ou, esse projeto é urgente, eu queria que você entregasse um dia antes. Dá para fazer a comunicação dentro do sistema também, de novo, fugindo dos e-mails. Essa é a visão se ele estiver dentro da plataforma, né? Se ele estiver fora da plataforma, é possível o gerente de projetos baixar o report daquela tradução, né, em formato de PDF, e ele recebe um PDF com os detalhes do orçamento, né? Então, ele recebe com os arquivos que foram considerados, qual que é o prazo de entrega, qual que é a moeda, qual que é o valor por idioma, qual que é o total. E, através disso, ele pode encaminhar tanto para o time financeiro dele para poder gerar um PO number, né, se for o caso, tanto para poder analisar e aprovar o projeto em si, e o breakdown ele consegue ver dentro do sistema. Um ponto também interessante é que, se você também trabalha com valores separados por match de memória, é possível você também ver o quanto o cliente economizou, e o cliente também vê o quanto ele economizou com aquele projeto, né? Então, nesse caso, o cliente economizou 12%, R$ 23, por já ter memória de tradução, né? Por já ter uma tradução na memória, que a gente, nesse caso aqui, hipotético, a gente não considerou o valor cheio por palavra para essas palavras repetidas ou para essas palavras que já estavam na memória. Então, essa seria a visualização. Beleza. E só pegando o gancho, o sistema envia o report ou realmente precisa baixar? Quando o cliente não tem acesso ao portal, nesse caso, né? Aí, no caso, precisa realmente baixar o report ou o sistema envia isso também por e-mail? No momento, precisa baixar o report para Ah, encaminhar para o cliente, né? Porque você pode estar usando algum mecanismo de envio de e-mail, como o próprio Zendesk, ou você pode acabar enviando por Gmail também. A gente ainda não tem como enviar diretamente, mas é uma ideia que a gente tem conversado também para poder ter em breve no sistema. beleza. Eu vou agora pegar duas perguntas aqui, aproveitar e fazer duas perguntas em uma, né? Pegando a pergunta que a Renata Bianchi fez, como empresa de tradução, se eu importar memórias na plataforma, somente nós teremos acesso ou vocês também terão? Como ficaria a segurança para nós, já que as memórias são propriedade nossa? Ela treinará a inteligência artificial para todos que possuem a plataforma? Pegando esse gancho dessa pergunta, pegando outro, que tipo de certificação de segurança, quais certificação de segurança de dados vocês possuem? Legal. Então, vamos lá. A gente é uma plataforma SOC 2 tipo 2, né? Que passa por diversas auditorias, tem todo um termo de compliance. Então, a gente tem trabalhado muito com essa parte de tecnologia, né? Então, o nosso ganha-pão hoje é a tecnologia. Mas um ponto interessante para deixar bem claro é que, assim, toda conta ela é totalmente separada, né? Então, ela é separada. Imagina assim, temos duas agências, né? Temos a agência do Paulo e temos a agência do Hugo. Todos os dados da agência do Paulo, somente quem é da agência do Paulo vai ter acesso, né? Todos os dados da agência do Hugo, somente quem é da agência do Hugo vai ter acesso, né? Isso já assim, a gente tem toda essa auditoria, a gente é certificado pelo SOC 2, a gente tem outras agências de traduções usando o sistema, inclusive, como eu mencionei também, agências grandes, como a Lionbridge, a Oliver, a Pactera e o Localize, né? E todos os dados eles são segmentados e separados justamente porque, no caso de uso, por exemplo, da Harley Davidson, eles trabalham com 4, 5 agências de traduções dentro do mesmo ambiente, mas totalmente separado através da hierarquia, né? Então, aqui eu não vou conseguir, na minha visualização aqui, eu não vou conseguir mostrar, mas basicamente tem uma estrutura de account, eu acho que eu consigo mostrar através daqui, ó. Tem uma estrutura de hierarquia, assim, então vamos lá, tem uma estrutura de account, então essa organização, ela pertence a uma account aqui em cima, né? Ela pode ter diversas organizações aqui dentro, né? Então pode ter uma organização
que pode ser um cliente ou pode ser uma agência de tradução, e abaixo dela a gente tem as unidades, né? Então, uma account, ela vive num sistema de dados completamente separado de uma outra account. Mas mesmo dentro da própria account, a gente consegue separar também os dados com relação aos clientes. Então, se eu tenho um cliente A nessa unit e um cliente B nessa unit, eles nunca terão acesso aos projetos e aos dados e às memórias e aos valores de um do outro, mesmo que ambos tenham acesso à plataforma, né? Então, a gente tomou todo esse cuidado, a gente tem tomado todo esse cuidado também, porque a gente sabe que tem essas empresas enterprise usando a nossa tecnologia, tem diversas agências globais também, algumas equipes usando a nossa tecnologia. Então, isso é um cuidado de segurança bem importante que nosso time de desenvolvimento tem desenvolvido já com isso em mente para evitar qualquer problema, né? Então, por isso a gente tem essa certificação do SOC 2 tipo 2, que também garante essa segurança nossa também, e tem auditorias anuais também para poder repassar por todas as partes de segurança do sistema para garantir que é seguro. Perfeito, tá ótimo. Eu vou passar aqui para uma pergunta aqui, Jamil, né? Vocês têm algum estudo comparando a tradução de MTs versus a inteligência artificial generativa em termos de qualidade do feed? Sim, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas com relação a isso, né? Já tem sido comprovado que em alguns idiomas a distância de edição tem sido bem semelhante, mas na grande maioria dos idiomas, quando o feed é alimentado pela inteligência artificial, pela IA generativa, a quantidade de edição que um tradutor precisa fazer naquele segmento ele é em torno de 20% a 30% menor do que quando aquele segmento foi pré-traduzido com machine translation, né, com tradução de máquina. Então, sim, a gente tem uma pesquisa com relação a isso, só não sei se foi publicado ainda, eu posso verificar com o nosso time de desenvolvimento que estava trabalhando bastante com relação a isso, mas a gente tem feito já diversos relatórios em cima dos dados para poder verificar que realmente, quando é pré-traduzido com a IA generativa, os resultados têm sido, em relação à qualidade e também a quantidade de edição feita pelo tradutor, tem sido muito melhores do que quando foi traduzido pela machine de tradução. Desculpa, pela machine translation. Não, tranquilo. Tem uma pergunta aqui, outra pergunta da Renata, só que ia ser bom se eu conseguisse, acho que isso era relacionado a uma outra coisa, seria bom se eu conseguisse o contexto dela. Tati, você consegue liberar a voz, pelo menos, da Renata? Porque ela pergunta assim, é possível fazer os processos concomitantemente, por exemplo, tradução parcial com revisão parcial e conferência parcial? Talvez seria bom ter um contexto melhor em relação a isso, né? Eu acho que ela estava falando em relação a outra coisa. Você consegue só puxar ela para ela fazer essa pergunta, explicar esse contexto? Renata Bianchi. Você pode fazer, Renata? Por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Renata? Tudo certo. A minha dúvida é no seguinte sentido, num processo de qualidade aí, né, a gente tem aí a tradução, depois a revisão, depois uma segunda conferência, e como vocês informaram que é possível fazer os ajustes na plataforma, eu queria saber se mais de uma pessoa poderia mexer nesses segmentos concomitantemente, porque aí a gente teria isso, né? O tradutor terminou, então pelo menos a revisão e a conferência conseguiria olhar esses segmentos juntos, mas cada um logado no seu, né? Na plataforma, com o seu acesso, para fazer as alterações necessárias ao mesmo tempo. Eu não sei se ele reconheceria isso, se é possível. Eu digo por uma questão de tempo mesmo, né, para poder ganhar tempo, e não esperar o tradutor terminar ou o revisor terminar, para também uma segunda conferência ser feita depois, né? Isso Trabalhar em pensando conjunto, né? Ao mesmo tempo, né? As equipes, Isso, né? exatamente. Talvez tradutor e revisor não consigam, mas, enfim, talvez o revisor com um segundo conferente, alguma coisa nesse sentido, porque aí a gente elimina uma etapa, né, ganha tempo também. Legal. Não, ficou perfeita a explicação, Renata, e obrigado pela pergunta. No momento, assim, é interessante essa pergunta porque justamente a gente tem no nosso roadmap para daqui menos de um mês a gente ter justamente o split file dentro do sistema também. Hoje, atualmente, o sistema funciona exatamente como você explicou, assim, o tradutor ele precisa finalizar para o revisor ter acesso à revisão, né? Como eu falei, a gente tem ouvido feedbacks dos nossos clientes, dos nossos usuários,
e dos principais pedidos é justamente ter um split de arquivo, né? Então, digamos que a gente tenha um arquivo com 100 segmentos e o tradutor ou a agência quer separar aquele arquivo em 5 pedaços, né? Seria splitar o arquivo em 5 pedaços. Isso é uma coisa que a gente tem desenvolvido nesse exato momento que possibilitaria esse processo, né? Enquanto o tradutor está trabalhando na tradução da parte 3 do arquivo, o revisor estaria revisando a parte 2, a parte 1 e a parte 2, né? Então, de certa forma, eles estariam trabalhando em paralelo no mesmo arquivo, porém em work units separadas. Tá Não sei se eu legal. consegui explicar, mas Sim, consegui entender. Obrigada. perfeito. Perfeito, então. Eu vou passar aqui só para a última pergunta aqui, só para você explicar um pouquinho como funciona a questão do pricing, né? Para a gente finalizar aqui, a gente falar um pouquinho sobre o pricing, e acho que isso é importante também. Legal. Enfim, essa é a parte de prices, né? Você pode configurar, criar mais de uma price list, né? Isso é a critério de cada agência ou de cada usuário. Esse ambiente de demonstração, como eu falei, são dados fictícios. Porém, você pode selecionar um valor por idioma, para determinado idioma, para idioma, no par de idioma inglês, português, eu vou cobrar X, mas no inglês alemão eu vou cobrar 2X, no inglês japonês eu vou cobrar 3X. Enfim, isso pode ser determinado por par de idioma, quanto também por tipo de serviço, né? Então, com relação aos matches, a gente pode configurar também quantos por cento eu vou cobrar quando for aproveitar 50%, 74% da memória, quanto que eu vou cobrar por horas de DTP, quanto que eu vou cobrar por taxa de urgência, quanto que eu vou cobrar por legendagem, quanto que eu vou cobrar por edição ou por juramentada. Isso é totalmente configurável. Também dá para configurar também um mínimo fee, né? Atualmente é por projeto. Então, a minha agência trabalha com um mínimo de R$50 por projeto. Então, às vezes o cliente manda um arquivo com 10 palavras, mas precisa traduzir, que daria, sei lá, R$5. O sistema já dá para configurar também esse mínimo que, ao invés de cobrar os R$5, cobraria 50, que seria o mínimo por projeto para determinada price list. Também dá para você associar, então você pode associar para Unit A, mas não para Unit B, ou para Unit A e B, mas não para C, isso é configurável. Às vezes, com o cliente C, você tem uma proposta comercial mais agressiva, ou um produto diferenciado, que você consegue fazer uma tabela diferenciada para ele, se associaria uma outra tabela de preços, né? Para evitar também ter que recriar da mão diversas tabelas para agências que trabalham com mais de uma, dá para criar uma cópia em cima de uma tabela original e em cima dessa cópia aplicar os ajustes nos valores ou no percentual do que vai ser cobrado, assim como dá para colocar alguma nota também com relação a contrato, ao controle disso, né? E isso dentro da Unity, ela vira um template, né? Vira uma tabela de preço, você pode colocar uma Unity como default para puxar automaticamente para um determinado cliente, como você pode colocar mais diversas outras price lists também, tabelas de preço, onde você, para um determinado projeto, para um determinado produto, você quer selecionar uma tabela diferenciada na hora de executar a cotação, isso é totalmente possível também. E claro, dá para trabalhar com outras moedas, não só o real, dá para trabalhar com dólar, com euro, a gente tem também trabalhado para adicionar outras variações de moedas também no nosso sistema. Essa variação de moedas, elas pegam cotação, já pegam a cotação automática, né, para fazer conversões, esse tipo de coisa, né? Na verdade, leva em consideração, na hora que vai fazer a cotação automática, leva em consideração a tabela de preço, e a tabela de preço sempre vai ter uma moeda default, né? Então, se for um cliente Brasil e você vai cobrar em real, você vai ter vinculado vai vincular aquele cliente uma tabela em real. Se for um cliente de fora, você vai vincular aquele cliente uma tabela em dólar, né, ou em euro. E aí, na hora de calcular, fazer a cotação automática, já vai levar em consideração a moeda que está selecionada naquela tabela de preços, né? Sim, não, mas eu digo assim, essa conversão que eu digo, né? Aqui nós vamos receber, vamos lá, eu tenho um cliente lá nos Estados Unidos, eu cobro ele em dólar. Eu vou receber, eu normalmente vejo uma estimativa daquele valor de dólar em real. Essa conversão, ela pega os dados oficiais, né? Sim. Leva em consideração os dados oficiais. Além também, eu não lembro exatamente qual é a tabela que a gente está usando, eu posso pegar essa informação depois para compartilhar com você, de onde está vindo essa informação com relação à conversão, mas isso também é levado em consideração na alocação automática também, no autopilot, né? Então, se eu cobrei em real
e eu tenho alguns tradutores que cobram em dólar, isso é levado em consideração também na conversão, para poder, na hora de oferecer o trabalho, como ao contrário também, se eu cobrei em dólar, mas estou alocando um tradutor real, a rentabilidade também leva em consideração a conversão das moedas, tanto do que foi cobrado, quanto do que está sendo pago. Hoje em dia, nesse mundo globalizado, a gente precisa Sim, realmente ter uma noção bem forte do quanto a gente está gastando, principalmente quando trabalha em outras moedas, tanto para a parte do fornecedor quanto na parte do cliente. sim, perfeito. Eu acho que, deixa eu ver aqui, Renata, obrigado pelas explicações. Acho que a gente não tem mais perguntas. Legal. Então, acho que, para encerrar, acho que é importante deixar bem claro assim, que, né, tem uma oferta exclusiva para associados da Bliss, né, para quem quiser explorar a ferramenta, tanto do ponto de vista de TMS, quanto do ponto de vista da CatTool. Às vezes quer usar a CatTool, mas não quer usar as integrações com IA, dá para desativar, dá para ativar no momento que quiser, mas como a gente tem feito essa parceria e tem começado essa parceria com a Bliss, a gente está bem feliz em anunciar aqui também que a gente está dando não só 14 dias grátis, que é o nosso padrão, a gente está dando os 2 primeiros meses grátis para todos os associados da Bliss. Acredito que os dados com relação ao link, isso vai ter que pegar com o Paulo e com a Tatiane diretamente, mas é uma oferta que a gente tem feito para começar essa parceria. A gente está bem animado com isso. Vai ser ótimo. Uma última pergunta aqui, os valores, né? O quanto custa, né, o sistema, o uso do sistema? Legal, perfeito. Para isso eu vou abrir nosso site, que lá tem uma parte de precificação que está bem clara, mas acredito que no caso de uso das agências entraria nesse perfil do meio, seria $8 por usuário, com um mínimo de 10 usuários, né? Então, vai de 10 a 300 usuários, depende de quantos PMs e tradutores você tem na sua agência, e se vai querer cadastrar os clientes ou não, só num segundo momento. E aqui tem toda a explicação também, encorajo os participantes interessados a verificarem, tem toda uma explicação também da quantidade de palavras processadas, do que está incluso nesse plano, tem algumas coisas a mais do que a gente não faz para um tradutor, mas tem algumas coisas a menos que a gente faz, por exemplo, com um cliente enterprise. Recomendo vocês acessarem a página, acredito também que recomendo, inclusive, acessar a página com o link que vai ser fornecido com o Paulo, e pelo Paulo ou pela Tatiane, que já vai estar também com o cupom embutido, que vai aproveitar desses 2 meses grátis aí do acesso à plataforma. Beleza. Só para antes de finalizar aqui, então, só uma dúvida. Aqui fala da questão dos usuários, né? São os PMs, os tradutores. Os tradutores contam como freelancers também entram como os usuários, né? Isso. Tradutores que forem usar o sistema conta como usuário. Tradutores que forem usar os seus outros sistemas não contariam, né? A não ser que todo mundo que você cadastrar e deixar como ativo dentro do sistema vai contar como usuário. Perfeito. Tá ótimo. Beleza, não temos mais perguntas. Pessoal, Legal? em relação ao link, entre em contato com o e-mail que a Tati colocou aí no chat, por favor, né? E reforçando, se é exclusivo, né, para os associados da Bliss. E, Hugo, obrigado. Antes da gente finalizar, antes de todo mundo ir embora, por favor, aqui novamente, reforçando, né, os 2 meses de acesso gratuito que o Hugo acabou de falar. Qualquer coisa, entre em contato com o e-mail que a Tati colocou aí. Falar novamente, convidar todos, primeiro congresso da Bliss, né, que vai ser no final de agosto. As inscrições continuam abertas. Por favor, vamos participar, vai ser incrível, vai ser muito bom. Vamos contar com um workshop do Renato Beninato em relação à venda, segmentação de clientes. Vamos ter apresentações relacionadas a certificações ISO para as empresas de tradução, falar sobre precificação. Vamos ter uma mesa redonda trazendo as universidades, a Abrates e toda a indústria para a gente fazer. Vamos fazer 2 dias de muita integração e muita troca de conhecimento. Vai ser muito legal, tá? E, claro, se associem à Bliss. A associação, ela... Que bom, Lilian. Já está comprada. A minha também. Mas vamos se associar à associação forte, né? A associação sendo forte e deixando o mercado brasileiro forte, fortalece todas as empresas também. E esse é o intuito da Bliss, trazer
vantagens, possibilidades, conhecimento para todas as empresas associadas e também, claro, para toda a indústria, porque a gente acredita fortemente nisso, que a indústria brasileira de tradução forte vai deixar todas as outras empresas fortes também. Então, gente, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Burô, Eu que agradeço. pela apresentação, foi ótimo. A apresentação vai ficar gravada, tá, no YouTube, gente. Vocês, tendo qualquer dúvida, entre lá no YouTube para assistir novamente. E muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima tarde. Hugo, brigadão, tá? Obrigado, Paulo. Obrigado, Bliss. Obrigado, Tatiane. Obrigado, pessoal, pelo seu tempo. E espero ter diversas outras conversas com vocês também no congresso da Bliss também em agosto. Espero encontrar vocês lá. Com certeza. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.